Aleluia. Você que trouxe a espada. Aleluia. Pega a tua espada aí. Fica de pé, não em reverência a mim, mas a palavra do nosso Deus, que é todo poderoso. E Ele está na casa, viu, igreja? Aleluia. Porque aqui é lugar de adoração. E eu estou grata ao Senhor nessa noite por voltar mais uma vez a esta casa. Aleluia. E estar nessa noite fazendo parte aqui desse momento, dessa festa, que eu sei que foi o Senhor que preparou esse momento para que nós estivéssemos aqui. Eu estou alegre. Está tudo muito bonito. Meus parabéns para as irmãs. Deus venha abençoar. E eu estou alegre com esse Deus. Quero louvar o Senhor por essa oportunidade. Eu quero louvar a Deus pela vida. Pastor Cheb, pastora Cleane. Casal abençoado. Deus venha abençoar. Em nome de Jesus. Aleluia. Ele não pôde estar presente aqui nessa noite, né? Louvado seja Deus. Mas que o Senhor possa abençoá-lo onde ele estiver, trabalhando nesse momento. Louvado seja Deus. Ele é um milagre de Deus, né, pastor Shelby? Passou por um momento, passou pelo vale, mas o Senhor pôs ele de pé, para a honra e glória do nome dele. Aleluia. E esse Deus é maravilhoso, né, igreja? Eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Paulo, irmã Vânia, TV Evangélica Brasileira, que me acompanha aqui nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. E a toda a igreja, as irmãs que estão na frente desse trabalho. Amém, meus amados? Eu amo vocês, tá? Em Cristo Jesus. Os pastores que aqui estão, amém? Louvado seja Deus. E a todos, amém? Pastoras, pastores, missionárias, todos os ministros de Deus que aqui estão nessa noite adorando. Os grupos que já adoraram o nome do Senhor com louvores maravilhosos. Nós sentimos a graça do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Continua assim adorando esse Deus, glorificando o nome dEle. E não desista, minhas irmãs. Porque quando nós levantamos para adorar o Senhor, vem as lutas, vem as dificuldades mesmo. Porque o inferno ele não fica satisfeito quando nós levantamos para adorar o Senhor. Para fazer algo para Deus, tem luta, tem batalha. Mas nessa batalha, nessa guerra, nós não estamos sozinhos. Porque está conosco o general de guerra, amém? Ele é o dono da igreja. Ele é o dono de tudo. Aleluia. Abra a sua Bíblia, louvado seja Deus. No tema, né? Deste maravilhoso congresso, dessa festa. Aleluia. Abra aí a sua Bíblia, Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 35. Amém? Louvado seja Deus. Verso 1 e 2, né, igreja? Glória a Jesus. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Esperar todos os irmãos encontrar, amém? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Todos acharam, meus irmãos, amém? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 35. O título dessa mensagem é a grandeza e a glória do reino do Messias. Aleluia. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto. E o ermo exultará, e florescerá, e também regozitará de alegria. Exultará. A glória do Líbano se lhe deu. A excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor. A excelência do nosso Deus. Aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Eu quero te pedir, igreja, coloca a tua Bíblia no assento. Aleluia. Coloca a mão no teu coração. Oh, Deus. Não deixa nada tirar a tua atenção nessa noite. Eleva teu pensamento no trono. Fecha teus olhos. Aleluia. E faz uma oração comigo. Pede para Deus falar mais contigo. Se ainda tu não entendeu, se ainda você não sentiu o Senhor falando nessa noite no teu coração, e se ainda tu não sentiu a presença dEle aqui nessa noite,
Aleluia. Pede para Ele, para você sentir Ele nessa noite. Aleluia. Porque não tem sentido nós entrarmos na casa do Senhor para adorar Ele e não sentir a sua presença. Não tem sentido viver sem sentir essa presença. Aleluia. Oh, Pai poderoso, eu sei que você veio aqui, aleluia, para dar o seu melhor nessa noite. Paulo diz em Romanos capítulo 12, para que nós venhamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E ele diz ainda: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Irmãos, nós não devemos conformar de entrar na casa do Senhor e sair da mesma forma. Aleluia. Andar na caminhada sem sentir a presença do Senhor não tem sentido. Aleluia. Às vezes você pode pensar: eu não senti. Mas o Senhor está aqui. Às vezes você pode dizer: está falando que o Senhor está aqui, mas eu não sinto. Porque que muitas das vezes eu estou na casa e às vezes nós não sentimos a sua presença. É porque muitas das vezes nós ficamos dispersos, despercebidos. O Espírito Santo é sensível. Mas você que está aí, que ainda não sentiu, você vai sentir, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus poderoso, Deus que fez os céus e a terra, aqui estamos reunidos, Pai, neste congresso, nessa festa. E o Senhor, Pai, foi convidado para essa festa. O Senhor é o principal convidado, Pai, a estar aqui nessa noite. Porque o Senhor só vai aonde o Senhor é convidado, Pai. Nesta noite nós pedimos, Pai, que o Senhor venha derramar mais da tua graça. Que o Senhor venha visitar mais, vidas, corações, e fala mais ao coração da tua igreja ainda mais nessa noite, através da tua palavra, porque o Senhor já falou, através dos louvores entoados a ti, Pai. Pois a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. E o Senhor já falou com a tua igreja. O Senhor já falou ao coração de irmãos aqui, Senhor. Pai, continua falando mais através da tua palavra. Deus, porque a Bíblia diz que ela não volta vazia. Pai, então vai operando mais ainda através da tua palavra, porque é a tua boca falando conosco. Não deixa eu falar nada de mim, Pai. Não deixa eu falar nada de mim, mas que venha ser o teu Espírito Santo aqui nesta noite. Eis-me aqui como instrumento, como vaso nas tuas mãos. Pai, que o Senhor me trouxe aqui, Pai. Deus, como instrumento para ser instrumento do Senhor nessa noite. Então me usa mais uma vez, Pai, pela misericórdia do Senhor, para falar com o teu povo. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor queira falar com a tua igreja. Tem um tema aqui, Senhor, tempo de florescer. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor tem um tempo determinado para todo propósito, debaixo do céu, em cima da terra. E eu sei, meu Pai, que cada uma aqui, Pai, o Senhor já decretou, meu Pai, algo nesta noite. A sudemandaraia. Tem decreto do Senhor aqui nesta noite, igreja, para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério. Tem decreto dele aqui, porque ele está dizendo: fala para a minha igreja, que quem dá a última palavra sou eu. Pai, vai operando. Se assente adorando e glorificando o nome do Senhor, porque ele está presente nessa casa. Deus poderoso, aleluia. Deus santo, mistério. Aleluia. Deus de poder, aleluia, Jesus. O Senhor é Deus. Glória, meus irmãos. Todos nós, aleluia, já ouvimos muitos pregando sobre esta palavra. E eu estava meditando, assim, estudando sobre o livro de Isaías. É um livro profético, dos mais importantes do Novo Testamento. Um livro extenso, com muitas, profecias.
falada através da boca do profeta Isaías. O profeta Isaías, meus irmãos, aleluia, ele foi escolhido para profetizar sobre a nação de Judá, sobre o povo de Israel. Louvado seja Deus. Assim como também, foi escolhido os demais profetas. Ezequiel, Jeremias, Daniel. Louvado seja Deus. O profeta Isaías, ele é diferenciado. Aleluia. Entre os demais profetas. A Bíblia não fala sobre a família de Isaías. Ele começa a profetizar no capítulo 1. Louvado seja Deus. E exortar o seu povo. Aleluia. Deus, ele é conhecido na Bíblia como profeta messiânico. Porque Isaías, ele profetizou a vinda do Messias, do nosso Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Ele é levantado e ele começa a profetizar contra o pecado do povo. Contra o pecado de Judá. E muitas das vezes, meus irmãos, nós como somos chamados como profeta para profetizar, não é só aquilo que muitas das vezes o povo vai querer ouvir. Porque a maioria das pessoas vai querer ouvir coisas, só coisas boas, que Deus está com ele, que Deus vai dar isso, que Deus vai dar aquilo. Mas quando nós somos chamados como profeta, aleluia, tem momento que as profecias vai ser contra. Contra o quê? Contra o pecado. E era isso que Isaías, foi para isso que Isaías foi levantado, contra o pecado. Mas não foi só isso também para a salvação. Para anunciar a salvação. Louvado seja Deus. Para animar, muitas das vezes, o povo. Porque o povo passava por muitos cativeiros. Porque, aleluia, por muitas lutas. Porque muitas das vezes eles não obedeciam a Deus. Eles se distanciavam do Senhor. Porque Deus, ele não se distancia do seu povo. É o povo que muitas das vezes se distancia de Deus. O desejo de Deus, aleluia, é estar próximo de nós. Mas a Bíblia diz, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Aleluia, então não é Deus, aleluia, que se afaste de nós, é nós que nos afastamos de Deus. Muitas das vezes, aleluia, louvado seja Deus. Oh Deus, profeta messiânico, que profetizou a vinda do Messias. Aleluia. Isaías foi um profeta palaciano. Por que palaciano? Aleluia. Seu ministério foi realizado entre os nobres, as autoridades, os ricos. Aleluia. Os elites. Alguns estudiosos dizem que Isaías, ele tinha algum grau de parentesco com o rei Uzias. Louvado seja Deus. Ele foi profetizado, ele profetizou no tempo do reinado do rei Uzias, Jotão, Acaz. Aleluia. Ele profetizou nesses tempos, no meio desses reis. Aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, louvado seja Deus, que no 35, que no 34, eu quero falar do 34 aqui primeiro. Eu quero voltar mais para trás um pouquinho, fazer uma rápida retrospectiva. Que Isaías, ele começa a falar, ele começa a chamar as nações. Ouça, aleluia, chegai-vos nações, chegai-vos nações para ouvir e vós povos, escutais e ouça a terra. Ele foi chamado para profetizar sobre a nação de Judá e também as demais nações vizinhas. Então, aqui no capítulo 34, Isaías começa a falar para Edom. Quem foi Edom? Os edomitas foram aquele povo da descendência de Esaú. Todos nós conhecemos a história de Esaú. O que Esaú fez? Ele rejeitou a sua primogenitura. Algo que era importante naquela época. O primogênito da família. Ele rejeitou algo que era para ele. Ele rejeitou algo que o Senhor tinha preparado para ele. Porque era direito do primogênito, da primogenitura. Mas ele não quis naquele momento. Então nós vimos aqui Isaías profetizando contra Edom. Aleluia. E ele fala sobre um juízo de Deus no 34. Louvado seja Deus. Ele fala sobre um juízo de Deus sobre aquela nação. Porque às vezes, aleluia, nós olhamos de Deus é amor. Aleluia. Mas Ele é justo.
Mas Ele é também fogo consumidor. Mas Ele é também juízo, aleluia. Porque quando muitas das vezes, meus irmãos, o povo diz assim, nós estamos vivendo no tempo da graça. Né? Louvado seja Deus. Ah, porque Jesus veio, Deus é amor, né? Rasgou-se o véu e Ele disse, está consumado. Agora eu posso pecar, depois eu peço perdão, aleluia. Mas não é assim, o pecado que nós cometemos, sabendo que nós estamos pecando, irmão, ele nos traz consequência. Você acha que Davi, quando ele pecou, ele sabia, aleluia, que ele estava pecando. Mas o que ele fez? Ele fez como Esaú. Ele sabia que aquela primogenitura era para ele. Ele tinha que tomar posse daquilo. Aleluia. Mas mesmo assim, naquele momento do seu cansaço, daquela fadiga, aleluia, ele não se importou com nada. Por quê? Pelo um prato de comida, de guisado. Para o quê? Para satisfazer o que ele estava com fome. A sua carne estava pedindo aquilo ali naquele momento. Aleluia. Você está entendendo? Aleluia. O que Deus está falando aqui, irmão? Por causa de, às vezes, para nós querer satisfazermos a vontade da nossa carne, nós abrimos mão daquilo que Deus tem para nós. Decalabaxar. Porque as coisas de Deus, meu irmão, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. As coisas de Deus é santa. E para nós executar aquilo que Deus entregou na nossa vida, aquilo que Deus confiou a nós, é necessário, muitas das vezes, meus irmãos, nós renunciarmos. Ele renunciou àquele prato de comida. Eu quero, né, alimentar a minha carne. Oh Deus. E o que Deus está falando? Muitos têm alimentado a sua carne e não têm valorizado aquilo que é da parte de Deus, aquilo que Deus tem confiado a ele. E por nós alimentarmos tanto a nossa carne, oh, decalabachai, demandará. Oh Deus poderoso. A Bíblia diz no livro de Gálatas que é uma luta entre a carne e o espírito, é uma guerra. Se nós alimentarmos mais a carne vai prevalecer. Mas se nós alimentarmos o espírito vai prevalecer. Quem é do espírito, busca o que é do espírito, irmão. Quem é do espírito é guiado pelo espírito. A palavra do Senhor diz. Oh Deus poderoso. Paulo diz em Romanos capítulo 8: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. O que é que Deus está falando nessa noite? Que nós não viemos dar lugar para a carne, mas para o Espírito, irmão. Porque se nós dermos lugar para a carne vai nos condenar, irmão. Vai nos levar à condenação. Mas se nós der lugar para o Espírito, nós vai ser guiado pelo Espírito. Aleluia. Quem é espiritual, irmão, ele vai chegar no céu. Ele vai receber da grande promessa de Deus, que um dia herda o céu, é a grande terra prometida. Aleluia. Quem é do Espírito é guiado pelo Espírito. Sabe por que às vezes, senhora Adel, você está julgando? Não, irmão. É porque a Bíblia, ela nos ensina nós alimentarmos mais o nosso espírito. Sabe por que às vezes nós chegamos na igreja e às vezes não sentimos mais a presença de Deus? Porque às vezes nós estamos aqui, damos glória a Deus, damos aleluias, mas estamos como Jesus disse: esse povo me adora com os lábios, mas o coração está distante de mim. Nós não glorificamos mais com o coração. Nós estamos satisfeitos, às vezes de sentir um arrepiozinho, aleluia, às vezes de glorificar o Senhor, às vezes de arrumar o nosso cabelo, vestir uma roupa bonita e vir para a igreja, colocar a Bíblia debaixo do braço. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ser crente, irmão, para sentir a presença de Deus, o que é que nós temos que fazer? Renunciar às vontades da nossa carne. Deixe lá aonde? Porque a igreja começa dentro da nossa casa. Aleluia.
é priorizar a presença de Deus, não só aqui, mas dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Nós temos que fazer como Jesus disse. Quando quiseres orar, entra para o teu quarto, fecha a porta e fala com o Pai em secreto. Aleluia. E em público Ele te recompensará. Nós chegamos aqui, nós pedimos tanta coisa para o Senhor. Nós pensamos, Senhor, vai visitar alguém. Eu estou precisando de algo que o Senhor, prometeu e ainda não me deu. Da promessa que o Senhor fez, cadê que o Senhor ainda não cumpriu? Mas levanta a tua mão que eu vou profetizar. O Senhor está dizendo, Ele fez promessa sobre a tua vida. Mas Ele está dizendo, eu sou o Deus que cumpre promessa. Abaixai. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se eu fizer promessa, eu vou cumprir. Mas o Senhor está dizendo, o teu trabalho é só me adorar. Ai, mas nessa noite Ele está dizendo, não é só aqui também não. É começando dentro da tua casa. Da Baiaxá, porque o Senhor não só te vê aqui não, igreja. Ele não te vê, não é só aqui. Ele te vê dentro da tua casa, no teu trabalho, lá na rua, dentro do ônibus, no terminal, aonde você anda. Ele está dizendo, eu te vejo. Como tu tens se comportado. Eu vejo como tu tens se comportado. Aleluia. Para nós dizermos que nós somos crentes, temos que verdadeiramente ser adoradores. Pois Jesus nos disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adora Ele em espírito e em verdade, irmão. Aleluia. O verdadeiro adorador, aleluia, ele adora dentro da sua casa. Isso é revelado, sabe por quê? Porque Deus está dizendo que às vezes quando tem pessoas que saem daqui e parece que se esquece de buscar a Deus lá fora, lá dentro da sua casa. O Senhor está dizendo, eu quero um tempo para mim. Tem pessoas aqui que precisam de deixar um tempo para Deus dentro da sua casa. Eu tenho tanta coisa para fazer, Jesus. Quando eu levanto, já tem tanta mensagem no WhatsApp para responder. Quando eu levanto, já estou atrasada para ir para o meu trabalho. Tem lugar para tanta coisa. E às vezes está faltando lugar para Jesus na nossa vida. Está faltando lugar para a presença dEle na nossa vida. Ele está dizendo, prioriza primeiro a minha presença. E quando nós adoramos dentro da nossa casa, que nós chegamos aqui, irmão, nós não estamos nem aí para a roupa da irmã que está vestida, para o calçado, para o cabelo. Pois nós chegamos, às vezes, estamos despercebidos. Olhamos para a roupa do irmão, olhamos para o calçado, para o cabelo, como alguém está adorando, não. Quando nós estamos ligados, que nós viemos com o intuito de adorar Ele. Aleluia. Louvado seja Deus, porque Deus chamou uma igreja que adora. O Senhor chamou uma igreja que exalta, independente do que você está enfrentando. Jesus está dizendo, eu sei. Eu conheço o teu problema, eu conheço a tua necessidade. A missionária louvou 2 louvores aqui sobre adoração. Sobre adoração. O que é que Isaías profetizou no capítulo 1 foi contra aquele povo. Foi contra a situação que eles estavam passando. De como eles estavam se comportando na presença do Senhor. Aleluia. Ele começa falando para aquele povo. Louvado seja Deus. Que Deus, o que é que Deus mandava falar através da boca dele? Que eles iam para a igreja. Eles adoravam, eles levantavam a mão, ofereciam sacrifício, mas Deus não estava recebendo. O que Deus queria mesmo, não era que eles vestissem pano de saco, não era que eles rasgassem as suas vestes, mas era que eles rasgassem o quê? O seu coração. Para Deus. Porque até parece que eles não conheciam o Deus de Israel, que havia tirado eles do Egito. Olha o quanto o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Olha o quanto Deus quer que nós estejamos perto dEle. Porque esse capítulo 34 é uma correção
É um juízo de Deus sobre a vida do povo. Deus disse que ia trazer uma assolação sobre a vida do povo, por causa do pecado deles. Deus fala que aqueles lugares iam se tornar deserto. Os palácios, as casas deles, iam ser lugares em que animais ferozes iam, né, estar ali, procurar refúgio para dormir. Lugar de lobos, de bois selvagens. Hoje nós olhamos os bois selvagens, aqueles búfalos, né? Quem tem coragem de chegar perto de um búfalo? Ninguém. Ali ia ser moradia deles, porque ia ficar deserto aquele lugar. Porque Deus ia trazer ali, né, o juízo sobre a vida do povo. Porque o povo estava em desobediência. Então Isaías está profetizando contra esse povo. Está primeiro alertando o povo. Porque primeiro Deus vai nos alertar da forma da qual nós estamos nos comportando. Porque muitas das vezes nós estamos de uma forma que não está agradando a Deus. Muitos têm por aí andado de uma forma achando que está agradando, mas não está. E muitas das vezes a palavra de Deus diz que Ele corrige aquele que Ele ama. E era uma correção de Deus no 34 na vida do povo de Edom. Os edomitas, da descendência de Esaú. Um rapaz rebelde, que não quis nem saber daquilo que Deus tinha para ele. Rejeitou aquilo que o Senhor tinha para ele. Mas o preço foi alto na vida dele. Louvado seja Deus. Mas era alguém escolhido. Quando nós não queremos algo que o Senhor nos entrega, igreja, nós não somos o único, não. Nós não somos exclusividade, não. Quando nós não queremos fazer, Deus pega e levanta outro para fazer. Esaú não quis. Toma, Jacó. É para aquele que se esforça. É para aquele que valoriza. Deus está dizendo nessa noite: valoriza o que eu entreguei na tua mão. Porque senão Deus vai tomar e entregar na mão de outro. E mandar abaixar. Mas Deus já havia feito a promessa, né? Quando estavam os dois no ventre de Rebeca, Deus disse: ei, tem 2 nações no teu ventre. E o maior servirá ao menor. Então, às vezes, nós não entendemos os planos de Deus, né? Louvado seja Deus. Mas mesmo assim, se Esaú tivesse valorizado, ele tinha recebido aquilo que era dele. Deus está dizendo: valoriza o que eu te dei, porque tu vai receber coisas grandiosas na minha presença. Não importa a caminhada, irmão. Não importa a situação que você vai enfrentar. Não importa, de calabaxá, quão difícil está. Ah, Deus me entregou isso para me fazer, eu não quero mais. Nós temos mania de falar, né? Deus me entregar esse cargo aqui, mas eu não quero mais. Esse ano eu só vou ficar esse ano. Eu só vou ficar esse ano no grupo de louvor. Eu só vou ficar esse ano nesse cargo. Eu só vou ficar esse ano na direção desse culto. Mas o Senhor está dizendo: ouve a voz dele. Quando nós somos guiados por Deus, nós ouvimos a voz dele e sabemos a vontade dele na nossa vida. Porque ele diz: a minha vontade, a Bíblia diz, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ei, irmão, depois que nós passamos a servir o Senhor, nós não andamos mais do jeito que nós queremos, não. Nós não fazemos só o que nós queremos, mas o que Deus quer. Aleluia. Acho que Isaías profetizava no meio da elite sobre os reis. Aleluia. E foi bem na época do rei Uzias, seu chamado. No capítulo 6, Isaías entra no templo para adorar o Senhor. Ou seja, eu creio que Isaías, ele exercia algum ofício sacerdotal ali no meio daquele sacerdote. O nome do seu pai se chamava Amós. Mas não é aquele Amós, o profeta menor que profetizou também. É outro Amós. Mas o seu pai se chamava Amós. Creio que tinha algum grau de parentesco ali no meio daquelas elites, daqueles reis. Louvado seja Deus. Mas Isaías começa a profetizar aquilo que o Senhor o manda. Mas as promessas também, meus irmãos. Mas ele exorta o povo. Mas ele também fala de salvação. De coisas boas. E essa promessa do 35 é coisas boas. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. O que Deus tem para você é bom.
Porque os pensamentos que Ele tem de mim e de você são pensamentos de paz, pensamentos bons. Aleluia. Eu vou descer mais aqui para baixo. Eu gosto de ficar mais perto do povo. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? E eu vou tirar esse sapato aqui, eu calço para ver se eu fico mais alta, né, minha mãe? Aleluia. Só até um certo tempo. Louvado seja Deus, eu já arranco. Engrandecido é o nome do Senhor. Fiquei mais baixinha, né? Louvado seja Deus. Meus irmãos, e o 35, dá vontade de a gente ficar lendo e relendo, não é verdade? Essa promessa, ela aponta para a vinda do Messias. Porque, né, Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. E ele profetizou a vinda do Messias. E ele foi um profeta levantado no meio daquelas cortes, daqueles reis, para animar o seu povo. Porque de uma hora ou outra, louvado seja Deus, Babilônia se levantava, os caldeus se levantavam contra aquele povo. E eu vejo esse povo como uma vara de conserto na vida do povo de Israel, que Deus usava para, né, saquear a cidade de Jerusalém. Quantas vezes o muro de Jerusalém foi derrubado, quantas vezes eles invadiram Jerusalém. Louvado seja Deus. E o povo era levado em cativeiro por causa da rebeldia, da desobediência do povo. Ei, irmão, crente desobediente. Às vezes tem crente desobediente dizendo: eu estou sendo provado. Provação é para quem obedece, passa na prova, ela acaba. Mas quando nós estamos na desobediência, irmão, aleluia, Deus vai descer com vara de conserto, aleluia. Deus vai muitas vezes nos corrigir, para que nós venhamos acordar. Deus vai nos alertar, Deus vai usar até mesmo alguém, porque ainda tem profeta corajoso que fala a verdade na face da terra. Ainda tem os remanescentes. Ser profeta para falar só coisa que o povo gosta é bom, né? Oh, é maravilhoso. Mas quando nós é levantado para falar a verdade, para falar aquilo que Deus quer, e não aquilo que muitas das vezes as pessoas querem ouvir. Oh, Deus poderoso. Para muitas das vezes ganhar seguidores, para muitas das vezes ser aplaudido. Quando nós somos chamados para viver a verdade. Porque para falar a verdade, né, pastora, tem que viver a verdade. E para viver essa verdade, irmãos, você vê muitas pessoas pregando por aí. Eu sou pequenininho, irmão, mas eu sempre quando eu aceitei o Senhor, eu disse: Senhor, se um dia o Senhor me usar, me usa para falar a verdade. Doa quem doer. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós que seguimos a Jesus, aleluia, nós temos que falar a verdade. Irmão, se Deus vai nos corrigir através de pessoas, tem gente que vira o bico, faz cara feia. Eu não vou mais naquela igreja porque o pastor falou isso e aquilo comigo. Eu não vou mais naquela igreja porque o pastor me colocou de banco. Aleluia. Ele corrige aquele que Ele ama, eu já falei. Se o Senhor nos corrige é porque Ele nos ama. Deus corrigia seu povo, levantava profeta para corrigir eles. Era fácil profetizar no meio daquele povo de coração duro. Um povo que conhecia a palavra de Deus, que conhecia as escrituras, que conhecia os mandamentos de Deus. Mas às vezes, quando eles estavam bem, eles se distanciavam de Deus. O reinado de Uzias, aleluia, o reinado de Uzias, irmãos, foi um reinado próspero. Ele é caracterizado pela prosperidade, foi um reinado bom, aleluia. Mas a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que no tempo do rei Uzias, no capítulo 6, Isaías entra no templo e ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ali foi o começo mesmo do ministério de Isaías, que foi selado naquele momento. Eu vi o Senhor, aleluia. Porque até então ele estava profetizando contra o pecado do povo.
E naquele momento, quando ele vê, tem aquela visão, ele diz: ai de mim, que estou perecendo, ai de mim que eu vou morrer. Porque eu vi o Senhor, o Deus dos exércitos, o Rei dos reis. O que Deus estava mostrando para Isaías? Que o trono da terra estava sem um rei, mas o do céu tinha um rei. O Rei dos reis, o Senhor do Senhor. Aleluia. O Deus de Israel estava vivo, estava sentado no seu trono. Porque ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aleluia. E ele diz: ai de mim que vou perecendo, que sou um homem de lábio impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios. O que ele viu naquele momento? Ele reconheceu que ele era pecador. E habitava no meio de um povo pecador. Que ele precisava mudar ainda mais para exercer o ministério. É quando Deus nos chama para exercer algo, na presença dele nós temos que ter mudança. Quando Deus escolheu os sacerdotes, igreja, Deus exigia, olha, até o seu modo de vestir, até as roupas dos sacerdotes. Deus deu as instruções até das roupas do sacerdote, de como ele ia se vestir. Jesus, quem é chamado por Deus, igreja, ele sabe como andar, ele sabe como falar, ele sabe como se comportar. Quem é chamado por Deus, não fala da vida do seu irmão. Quem é chamado por Deus, ele é crente aqui, ele é crente lá fora também. Porque ele sabe, aleluia, que o Deus que escolheu ele é Deus zeloso. Ele é Deus que não se mistura. E toda vez que o povo estava assim, Deus levantava um profeta corajoso para falar a verdade. Porque era povo de coração duro. Era povo que não queria ouvir. O profeta estava pregando, falando aquilo que Deus mandava, e eles estavam na rebeldia. Mas Deus sempre levantava o profeta para alertar eles: ei, eu vou permitir os inimigos vir destruir essa cidade. E tudo era permissão de Deus, igreja. O que acontece na tua vida, o diabo não tem poder não, é permissão de Deus. Sabe por quê? Porque você é separado e escolhido por Ele. Você você tem dono, e esse dono é o Senhor dos senhores, os Deus dos deuses, o Senhor do Senhor, o Rei dos reis. O seu dono não é o presidente, não é o prefeito, não é o governador, mas é o Senhor dos senhores. E é Ele que nós temos que temer. E é a Ele que nós temos que entender e saber. E perguntar: Senhor, como que eu estou na Tua presença? Vamos nos preocupar mais com isso. De como nós temos andado na presença de Deus. Deus se preocupava com o seu povo. Por isso que Ele levantava o profeta. Aleluia, louvado seja Deus. Isaías foi levantado para profetizar no meio desse povo de coração duro. No 34 veio o juízo de Deus. Deus traz uma assolação. Mas ele profetizou em tempo de exílio mesmo, de cativeiro do povo. E esse 35, né? Isaías traz uma profecia. Isaías traz algo bom, uma promessa boa, para alegrar o coração do povo. Para dizer para ele que outrora aquilo que era deserto, aquelas casas que eram morada de animais, aleluia, Deus ia trazer algo diferenciado, porque esse versículo nos aponta para a vinda do Messias, a vinda de Jesus. E aponta também para o arrebatamento, né, da igreja. Louvado seja Deus. Os desertos e os lugares secos florescerão. E aonde tinha tristeza, vai ter alegria. Talvez Deus tenha te provado. Talvez Ele tenha feito algo na tua vida, porque Ele está dizendo: porque eu te amo. Talvez Deus tenha te apertado em alguma situação da tua vida, e às vezes tu não tem entendido. Mas Ele está dizendo: é porque eu te quero na minha presença.
É porque eu quero te colocar no prumo que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Igreja, você não anda da forma que você quer, mas do jeito que Deus quer. Talvez eu te coloquei em algum deserto, porque deserto é escola de crente. Deserto significa dependência de Deus. O Senhor está dizendo, talvez eu não permita ninguém orar por ti. Porque hoje o povo está assim, né? Muitas das vezes. Eu estou passando por água, eu vou ligar para fulano orar por mim. Ora por mim. E às vezes nós não temos a atitude de colocar o nosso joelho no chão e orar a Deus. Às vezes nós não temos força. O Senhor está dizendo, talvez você não está tendo força mesmo. O Senhor está dizendo, você não está tendo força. Tem pessoas aqui que não estão tendo força de orar. O Senhor está revelando. Mas levanta a tua mão, porque Deus está te dando força hoje. O deserto e os lugares secos, meu Deus, se alegrarão por causa da presença dele, igreja. Tem coisa que nós fazemos e nós perdemos a presença de Deus, sabia? Nós afastamos de Deus. Era o que acontecia com o povo. Quando eles pecavam, adoravam outros deuses, desobedeciam ao Senhor, não se lembravam mais de buscar a Deus, de obedecer a sua palavra, eles se afastavam de Deus. Porque Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. No 59, Isaías vai dizer para o povo. Deus vai falar para Isaías, dizer para ele, fala para o meu povo, que a minha mão não está encolhida, o meu ouvido não está agravado. Mas o pecado do povo causa separação entre eu e eles. Tem uma coisa que nos separa de Deus, é o pecado, igreja. Mas eu estou crente, eu estou indo para a igreja. Mas você sabia que quando Deus manda você fazer uma coisa que você não faz, você está pecando contra Deus, você está desobedecendo a Ele? Você está desobedecendo a Ele, as ordens do Senhor? Deus me chamou para louvar, eu não quero. Deus me chamou para pregar, eu não quero, porque eu não sei pregar. Deus chama quem sabe? É Deus que te capacita, igreja. É Ele que vai te usar na terra. Oh Deus, Jeremias, Senhor, eu sou só um menino, eu não sei falar. Deus disse, não diga que tu não sabe. Recebe aí, coloca minhas palavras na tua boca. Oh, de calabachá, de candaraia. Eu coloco as minhas palavras na tua boca. Deus disse para Ezequiel, come esse rolo aí, come a minha palavra. De mandarabá. Ô igreja, o que é que muitas das vezes nós queremos? Abrir mão, não é? Nós queremos muitas das vezes parar. Porque tem hora que não é fácil não, chamado. Se fosse, você acha que se eu fosse fazer o meu querer, eu estaria pregando a palavra de Deus? Quando Deus me chamou, eu sabia de alguma coisa, eu nem falava. A minha mão tremia quando eu pegava no microfone. Irmão, quando eu olho para o que Deus fez, o que Deus tem feito na minha vida, eu falar. Porque quando eu começo a falar, parece que não quero mais parar. Isso não é nós, é o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que fala por ti, é Ele que vai na tua frente. Mas o Senhor está dizendo, eu estou procurando crente corajoso para fazer aquilo que eu tenho chamado para fazer. Voltando lá para Esaú, os edomitas. Que Isaías estava falando no 34, que viu o juízo sobre a vida deles. Aleluia. Voltando lá, Esaú quis. Ele rejeitou aquilo que Deus deu para ele. Deus está falando de pessoas aqui que estão acomodadas, que Deus tem chamado para fazer e não está fazendo, viu? O que tu colocou quando na virada do ano passado, o que tu pôs? O que tu falou para Deus? Deus está revelando aqui que tem pessoas que falou para ele que ia fazer e não está fazendo, viu? Né? Toda virada de ano, Senhor,
Oh, tem momento que nós sentimos a presença de Deus, porque Ele é misericordioso e Ele vem, manifesta a sua glória sobre a nossa vida e Ele fala com nós, né? E naquele momento nós começamos a ouvir a voz de Deus, é a coisa melhor que tem. Aí Deus começa a falar sobre, Deus fala muito, Deus fala mais conosco, é sobre o chamado, sobre aquilo que Ele tem para nós. Aí nós está lá, né, sentindo a glória. Senhor, eu vou fazer. Chegar em casa eu vou ler mais a Bíblia. Chegar em casa eu vou orar mais. Quando eu estiver na minha casa, agora eu vou fazer. Eu vou fazer uma campanha. Ai, decala do renovo. Porque o Senhor está querendo renovar mesmo o seu povo. Mas nesses últimos tempos é renovo de Deus sobre a igreja. Oh. Vamos voltar ao primeiro amor, igreja. E aí às vezes nós ficamos, o Senhor começa a falar conosco que nós falamos que vamos fazer e não fazemos. E não cumprimos aquilo que nós falamos. Deus está dizendo, fala para a minha igreja que eu sou fiel para cumprir com a promessa que eu faço. Mas se nós não colocar na posição para fazer aquilo que nós temos falado para Deus, que nós vai fazer, nós não recebemos da promessa. Não se baganha com Deus. Ô Jesus, o Senhor sabe, tem gente que fala assim, o Senhor sabe que eu sou fraca. O Senhor sabe como é que eu estou. O Senhor sabe que eu não dou conta. Não é assim que às vezes nós fazemos? O Senhor sabe, Ele sabe mesmo todas as coisas. Ele sabe quando você não pode, igreja. Ele sabe que Ele te chamou, Ele confiou algo a você e você não está fazendo aquilo que... Oh, Jesus. Aquilo que Ele tem confiado a você. O que Deus nos dá é valoroso. Ele está dizendo, faz para mim que eu vou fazer para ti. Enquanto tu faz para Ele, Ele trabalha por ti, igreja. Ele não fica devendo nada a ninguém. Demandará baixar. Mas essa palavra é de ânimo. Essa palavra, o Senhor está falando que é para tu prosseguir e não recuar. É para tu não desistir, tem sido difícil. Mas se nós formos olhar para a dificuldade, nós não fazemos para Deus. Como eu estava falando, eu não fazia. Quando o Senhor me chamou, eu não sabia nem falar. Eu sentia aquela alegria quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu queria falar alguma coisa, passar para alguém, mas eu não sabia me expressar. Mas eu pedi, Senhor, tira a timidez. E me ensina a falar do teu amor. Para que eu venha ser boca do Senhor na terra. Para que eu venha ser testemunha do Senhor na terra. Aleluia. Testemunho do Senhor na terra, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, nós temos que buscar o Senhor mesmo em primeiro lugar. Assim, temos que aprender a adorar. Às vezes nós não temos paciência nem muitas das vezes de esperar um culto. Nós já ficamos agoniados para ir para casa. Esse culto não vai acabar mais, não? Porque sem sentir a presença de Deus não tem sentido, né? Louvado seja Deus. E essa promessa é que o deserto e o lugar seco regozijariam. E eu quero profetizar na tua vida, aleluia, que o que está faltando, Deus vai prover. Eu não sei se é a presença dEle na tua vida que tu não tem sentido. Eu não sei se é na vida financeira. Eu não sei se é na vida amorosa. Eu não sei qual é o deserto que tu tem passado. Mas eu quero profetizar que tu vai florescer, vai se alegrar nesse deserto. Eu quero profetizar que vai ter tempo novo na tua vida. É um tempo novo chegando na tua vida, Alabaxaia. Há um tempo novo chegando no teu ministério, na tua casa, na tua família. Há um tempo novo. Oh, porque quem determina na tua vida é Deus. Deus está dizendo para você, viu, mulher de Deus? Aí, ó. Que há um tempo novo na tua vida. O Senhor está tirando toda inquietação na tua alma. E Ele está dizendo, descansa. Descansa o teu coração. Oh, porque tu vai regozijar. Tu vai te alegrar, alabaxar. Aonde um dia teve choro, vai ter riso. Ai, debarai, achaia. Vai ter culto de ação de graça. Vai ter testemunho para tu contar.
É tempo de vitória na tua vida, filha. É tempo de bênção, sem medida, recalcada, transbordante, sacudida. Olha que coisa boa. Ai, decana, que o Senhor manda te falar, mulher. Lá baixar. Ele está dizendo, fala para minha serva, que ela não está sozinha nesta guerra. Ela não está sozinha nessa peleja. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele está tirando o medo do teu coração, uma insegurança. Alabaia, canto. Parece que tudo vai desmoronar. Parece que nada vai dar certo. Ei, mas o Senhor está dizendo, eu já preparei tudo. Eu já preparei tudo, te prepara. Oh. Ele está dizendo, ei, está tudo preparado, só tem te preparado, filha. Para tu testemunhar, para tu contar a bênção. Deus não prepara a bênção já está preparada. Então recebe a tua vitória nessa noite. Te prepara para tu testemunhar. Ola baixar de mandaraia. Eu queria até estar na tua igreja. Não sei onde é que tu vai testemunhar, mulher. Mas te prepara, porque vai ter testemunho. Vai ter vitória. Lamandaraia, chaia. Há um tempo novo chegando na tua vida. É tempo de florescer. O deserto. Ai, Deus. O Senhor está dizendo, eu estou pondo fim nesse deserto. Oh. Eu estou pondo um fim nesse deserto. Oraias. Oh Deus. Você crê, igreja? Levanta a mão para receber. Que eu não sei o deserto que tu tem passado, mas o Senhor está pondo um fim nesse deserto. De calabás. Tu vai regozijar e vai testemunhar. Te chamei para adorar o meu nome, viu, filha? Da Baixada. Aí eu te chamei como minha profetisa. Ai, demandará. Tu não vai temer ao homem, mas tu vai falar o que eu te mando. Demandará, baixu, decan. Eu te chamei e te ungi. Ei, decan. Te escolhi no meio dos teus. Para tu fazer a diferença, mulher. Ela te prepara, demandará, baixaia. É tempo de, ai, se levantar. Ai, decandará, baixar. É no teu ministério que o Senhor está falando. É do teu ministério, viu? Lá baixar um tempo novo na tua vida espiritual. Recebe o renovo de Deus aí sobre a tua vida. Lá baraba. Recebe o renovo. Deixa. Ai, canta lá, fala para ela. Anda baixar que tem renovo meu. Lá baixar de mandaraia. Oh, de candaraba. Recebe renovo. Lá mandará baixar de candaraba. Ai, decanto, te chamei para marchar, viu? A ordem é para marchar. Oh, te chamei, decândala, para testemunhar. Te prepara. Ela mandará baixar. Vai ter bênção sem medida. Ai, toma posse. Oh, levanta a tua mão, porque tem bênção de Deus descendo sobre a tua vida, irmão. Sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua família. Alabaxando, demandarabaia, canto, demandaraia. Ei, filha, decalabaxá, demandalabaia, decandala. És uma rosa no deserto, que vai desabrochando. Ai, decandaraia. Porque eu vejo um sol brilhando sobre a tua vida. Eu vejo a luz do Senhor brilhando sobre a tua vida. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, ó. Arabaçu e decandei, a glória do Senhor vai brilhando sobre ti. E decandará. O Senhor manda dizer que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Te prepara, porque tem honra de Deus chegando sobre a tua casa. Tem honra de Deus chegando sobre a tua família, sobre o teu ministério. Nessa noite o Senhor está visitando a tua saúde, viu? O inimigo tem investido contra a tua saúde, mas Deus está dizendo, Jesus está dizendo, eu estou entrando com cura aqui nesta noite. Vai ter salvação na tua casa. Ei, vai ter salvação na tua família. Eu vou agir pelo amor da tua vida. Eu vou agir pelo amor de ti. Eu vou agir lá. Eu estou cortando laço. Eu estou tirando o embaraço. Ei, e o Senhor está dizendo, eu estou abrindo o mar para ela passar. Porque diante dessa dificuldade, filha, lá vai. Tu vai contemplar o novo de Deus na tua casa. Nesse deserto,
Esse deserto vai florescer sobre a tua casa. Esse deserto vai florescer no teu ministério. Ai, na tua família, na tua parentela. Esse deserto não vai ser mais deserto. Ai, Senhor, eu estou no deserto. Tava, mas eu profetizo que nesta noite tu está saindo desse deserto. Fica de pé. Meu horário já passou 8 minutos, misericórdia. Oh, de calabash. Oh, Deus. Salamandará. Calabash. É uma promessa linda de alegria, irmão. O que Deus tem para ti não é tristeza. Quando Deus, Ele cria o homem a sua imagem e semelhança, tudo que Ele fez, demanda, Ele olhou e Ele viu que era bom. O que Deus tem para ti é coisas boas. Orei, demão, tudo é carabaia. O Senhor está visitando os teus ossos, homem, te dando força e vigor. Recebe vitamina nos teus ossos. Recebe vitamina. Recebe renovo. Ai, olha o Senhor visitando as tuas articulações. Olha Ele visitando a tua junta, os teus ossos. Alabacanto, xeremã. O que Deus fez, tudo que Ele fez foi pensando em mim e em você. Ele viu que era bom. É bom tudo que eu criei. Então eu vou fazer o homem. Ai, tudo é candarabaxi. Ai, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha o Messias ali atuando já junto com Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus fez eu e você, irmão. Não foi para sofrer. Não foi para ficar com pensamentos de derrota. Porque todo pensamento de derrota nessa noite está caindo por terra. Todo pensamento de derrota, de incerteza, está caindo por terra hoje. Porque os pensamentos de Deus, os planos de Deus são maiores do que os meus, do que os seus. Oh, é pensamentos bons, é coisas boas que Deus tem para mim e para você. Deus, tudo que Deus fez, eu pensando não, porque Ele não nos fez para sofrer, igreja. Ele nos fez para receber o melhor desta terra. O que Deus tem para mim e para você é o melhor desta terra. Por que eu não recebi ainda? É porque tu não tomou posse ainda daquilo que Deus te deu. Ele já te deu, igreja. Ele já te deu. Só você que crê que Ele já te deu. Toma posse aí. Toma posse aí. A partir de hoje... pensamentos positivos. O que Deus fez, ai, decandalabaxé, foi para você, coisas boas. Foi coisas boas, coisas boas, coisas boas, coisas boas, porque Ele é bom, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre em nossas vidas. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Alamandarabachaya. É porque muitas das vezes nós só pensamos negativo, nós só murmuramos. Mas o Senhor está dizendo, ai, demandarabachaya, ai, eu tenho coisas boas para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para esta igreja. É coisas boas para esta igreja. Prepara a igreja. Oh, labaiaxa. Oh, decandalaba. Essa palavra aponta a vinda do Messias. Te prepara, porque nós vamos herdar o céu. Demandará. Ai, é a maior promessa que o Senhor tem. É de herdar o céu. Senhor, abençoa. Eu vou orar. Abençoa a tua igreja, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Todo pensamento negativo o Senhor lança por terra. Oh, mulher, não preocupa teu coração. Porque o Senhor, ó. Meu Deus. Todo espírito de morte tem rodeado a tua vida. O Senhor está queimando aí, ó. O Senhor está destruindo. Todos os pensamentos contrários. Em nome de Jesus. Eu vejo uma fúria grande do inimigo contra a tua vida. Eu vejo o caixão, mas o Senhor está fechando o caixão. Está fechando sepultura. Olha o Senhor te dando livramento de morte. Aqui nessa noite. Livramento de morte. Livramento de morte. Livramento de morte. Pois Ele está... Ele está decretando vida. Aonde o diabo decretou morte. O Senhor está dizendo, quem dá a última palavra sou eu. Porque tem vida. Tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Todo espírito de morte.
Tem vida, filha. Tu vai contemplar as promessas de Deus na tua vida. Tu vai contemplar. Toda perseguição, todo espírito de morte, sai dos caminhos dela. Tem decreto de cura, tem decreto de vida. É vida, é vida, é vida. Porque tem vida. E tu vai marchar na terra. Ai. Oh Deus. Oh Deus. Eu vejo Deus descendo armaduras aqui, revestindo o crente aqui, demandando aqui no altar aqui, ó, tem revestimento, revestimento. Senhor, abençoa a tua igreja. Oh Pai, porque o Senhor está na casa e eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Aplaude Jesus, igreja. Amém.